Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Eduardo Cruz e, para quem não me conhece, resolvi criar esse canal para levar minhas experiências pessoais e pesquisas às pessoas que buscam emagrecer, ganhar massa magra, ter mais saúde e todos os assuntos que envolvem esses temas. E hoje nós vamos entender como o açúcar age no nosso corpo, por que ficamos viciados e quais as consequências a longo prazo. O açúcar foi produzido pela primeira vez na Índia, no século V aproximadamente. Foi lá que se desenvolveu a técnica de solidificar o caldo extraído da cana-de-açúcar e transformá-lo em cristais granulados. Um dos primeiros nomes que a novidade recebeu foi Sárcara, que significa em sânscrito areia grossa. Já no norte da Índia, o nome em sânscrito para a substância açucarada de fabricação grosseira era guda, que significa fazer uma bola. A guda era utilizada para fazer remédios, pois os alimentos doces eram preparados com mel de abelhas nessa época. Acredita-se que o açúcar da cana tenha sido comercializado pela primeira vez pelo homem na Polinésia. O imperador Dário, da então Pérsia, invadiu a Índia, onde encontrou, abre aspas, a cana que dá mel sem abelhas, que era chamado pelos nativos de Guda. O segredo do açúcar da cana, como acontece com muitas outras descobertas do homem, foi mantido em segredo enquanto o produto era exportado para lucro próprio. No século XV d.C., o açúcar europeu foi refinado em Veneza. No mesmo século, Colombo navegou pelas Américas e levou a planta de cana-de-açúcar para crescer no Caribe. O clima lá era tão vantajoso para o crescimento da cana que uma indústria se estabeleceu rapidamente, e não demorou muito para se espalhar pelo mundo. Em 1540, os portugueses trouxeram o açúcar refinado que consumimos hoje para o Brasil, e o crescimento no consumo foi exponencial ao longo dos anos. Dados globais já projetam um aumento recorde no consumo mundial para o próximo ano. Segundo relatórios divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o consumo global de açúcar pode aumentar 2,22%, que equivalem a 170 milhões de toneladas. Dentre os principais países consumidores, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos destacou a Índia, cujo crescimento no consumo está estimado em 3,85%, em seguida a União Europeia, China, Brasil, Indonésia, Rússia e Estados Unidos. E verdade seja dita, o consumo regular de alimentos açucarados é uma das piores coisas que você pode fazer pela sua saúde nos dias de hoje. Pesquisas científicas modernas nos mostram, sem sombra de dúvida, que açúcar em sua comida, em suas inúmeras formas, está causando um estrago devastador à sua saúde. Agora veja em números as tendências de consumo dos últimos 300 anos. Em 1700, as pessoas em média consumiam 4 kg de açúcar por ano. Em 1800, 8 kg de açúcar por ano, 1900, 40 kg de açúcar por ano e em 2012, incríveis 73 kg de açúcar por ano. Assustador, não? E, analisando melhor os números, vemos que a quantidade de açúcar ingerido está diretamente ligada a incidências de doenças. Em 1890, apenas 3 pessoas em 100 mil tinham diabetes. Em 2012, quase 8 mil a cada 100 mil pessoas foram diagnosticadas com diabetes. E esse número está aumentando a cada dia. Diabetes é um dos riscos óbvios que todos nós sabemos quando se trata de consumo exagerado de açúcar. Mas pesquisando mais a fundo, chega a ser assustador os malefícios do consumo desse alimento em grandes quantidades. Acontece que o doce sabor do açúcar é quase tão recompensador como cocaína para o cérebro de pessoas dependentes. Ao consumir açúcar, seu cérebro produz dopamina, uma substância química que te faz se sentir bem e alegre. As pessoas ficam viciadas em comer açúcar porque querem essa sensação de bem-estar. O grande problema é que essa sensação não dura muito, pois o açúcar é absorvido rapidamente pelo organismo e você acaba consumindo de novo e de novo. Exemplo perfeito disso é quando temos uma barra de chocolate e nunca nos contentamos em comer apenas um quadradinho, ou um copo de sorvete que 10 minutos depois de ter sido tomado, você sente aquela vontade de consumir esse alimento de novo. Essa vontade inexplicada acontece pois o seu cérebro está pedindo mais dessa substância para ter de novo essa sensação de prazer. E esse ciclo vicioso pode gerar compulsão alimentar. Se cortar o açúcar de sua dieta por alguns dias, o desconforto do processo de abstinência pode ficar bem evidente. Experimente ficar uma semana sem consumir açúcar refinado. E se começar a sentir dores de cabeça e, digamos, um mau humor sem motivo, eu tenho uma notícia para te dar. Seu corpo está viciado em açúcar. Resistir. Ela até entrou no desafio de uma rede social para ficar 21 dias sem comer açúcar. 21 dias sem açúcar de nenhum tipo. Isso. E aí? Fiquei só uma semana sem açúcar. Uma semana? Uma semana. E fiquei muito irritada, dor de cabeça. Sério? Chegou a esse ponto? Muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Uma dor de cabeça que não passava de jeito nenhum. Esse pequeno vício parece inofensivo quando descoberto, mas suas consequências podem ser devastadoras. O
Prêmio Nobel de Medicina de 1931, o alemão Otto Warburg, PhD, descobriu que as células cancerígenas têm um metabolismo energético fundamentalmente diferente das células saudáveis. Ele descobriu que os tumores malignos exibem glicose aumentada, um processo pelo qual a glicose é usada como combustível pelo câncer em comparação com as células normais. Agora que os oncologistas estão usando medicação para diabetes para combater as células cancerígenas, não há dúvida finalmente que as células cancerígenas mutantes amam açúcar. É por isso que é tão importante ler os rótulos dos alimentos e procurar os açúcares escondidos. O primeiro indício que o produto é rico em açúcar é se a palavra açúcar é listada como o primeiro ingrediente. Alguns alimentos açucarados não incluem o nome açúcar na sua lista de ingredientes. Isso porque o açúcar é muitas vezes disfarçado sob nomes diferentes. A seguir estão alguns carboidratos açúcar escondidos para procurar: frutose, lactose, sacarose, maltose, glicose e dextrose. Exemplos de alimentos ricos em açúcar são: o primeiro da lista é o refrigerante. Uma lata de refrigerante de 350 ml equivale, em média, a 3 colheres de sopa de açúcar. O segundo lugar é o leite condensado. Uma lata de leite condensado de 395 gramas equivalem a 13 colheres de sopa de açúcar. Em terceiro lugar, o chocolate em pó. 3 colheres de sopa de achocolatado em pó equivalem a 2 colheres de sopa de açúcar. Você sabia? Deixe nos comentários. Um dos maiores alimentos causadores de câncer, de longe, é o xarope de milho, rico em frutose e outros açúcares refinados. Até mesmo o açúcar mascavo é um açúcar branco, altamente refinado, com alguns de seus melaços removidos e adicionados de volta para dar sabor e cor. Açúcares refinados são fontes grandes de picos de insulina e alimentam o crescimento de células cancerígenas. Uma opção mais saudável é o mel orgânico, açúcar de coco ou açúcar de Bordeaux. Segundo recomendações da Organização Mundial da Saúde, apenas 10% do total de calorias consumidas diariamente devem ser provenientes do açúcar. Uma dieta saudável, o ideal é atingir 5%. Isso significa que o ideal é que a pessoa consuma 25 gramas de açúcar por dia ou no máximo 50. Além dos riscos já citados, a grande quantidade de açúcar na alimentação pode sobrecarregar o pâncreas, que necessita produzir insulina constantemente para manter os níveis de glicose no sangue adequados. Essa produção pode não ser suficiente para suprir a necessidade do corpo ou não ser aproveitada adequadamente, desencadeando uma doença séria e perigosa conhecida como diabetes tipo 2. Diante dos perigos do consumo excessivo de açúcar para o nosso organismo, é fundamental uma avaliação rigorosa dos alimentos que consumimos e também sobre os nossos hábitos de vida. É importante que seja realizada uma alimentação variada, com poucos produtos industrializados e livre de excessos. Aliada a essa alimentação, é essencial que atividades físicas sejam praticadas regularmente. Outro ponto importante é que medidas sejam criadas para que os alimentos industrializados apresentem em suas embalagens a quantidade exata de açúcar. Além disso, deve-se avaliar o teor das propagandas publicitárias vinculadas nos meios de comunicação, uma vez que sempre relacionam alimentos ricos em açúcares a crianças, incentivando hábitos alimentares pouco saudáveis. E esse foi mais um vídeo. Se você gostou, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal e até a próxima quinta.